Olá a todos, bom, estamos começando aqui mais um episódio do Vai Fundo, né? E hoje eu tô com uma participação especial aqui, Mauro, que ele é o sócio ali comercial da E2M, a Asset. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, Glauco? Tudo bom, tranquilo. Bom, queria já de antemão aqui pedir para você, na verdade, introduzir a Asset, falar um pouquinho do histórico. Acho que 2019 aí, de certa forma, acho que mudou a página para a companhia, né? Eu acho que sim. Acho que 2019 foi um ano que a gente realmente deu um salto aí, tanto em termos de captação, mas também um salto em visibilidade, né? Acho que agora tem bastante gente olhando para os nossos fundos, a gente já tem uma estratégia aí de vários anos rodando, mas quando acontece, assim, a performance da estratégia, né, dá uma ressaltada aí. Acho que o Mauro aqui está sendo, de certa forma, modesto, né? Para quem não conhece, vocês podem até pesquisar. Em 2019, o FIA deles, o E2M Intrust, né? Intrust, desculpa. Teve um retorno de 112%. Exatamente, foi isso mesmo. Caramba. Ibovespa, enfim, teve óbvio que foi um ótimo ano por Ibovespa. Exato. Como um todo, subiu aproximadamente 32%, mas de certa forma aí vocês subiram mais que 3 vezes aí o próprio benchmark. Explica um pouquinho por que a casa foi tão feliz em 2019, que talvez papéis aí, o que vocês acertaram aí na mosca? A estratégia do fundo, do Intrust, do nosso FIA, ele é bastante focado, né, em ações que a gente chama de ações de evento, né? Tá. Então são ações que a gente acha que podem ser alvo de algum evento societário. A gente sempre espera que no curto prazo, né? Mas às vezes acaba demorando um pouco mais. Muito difícil. Exato, ser no curto prazo, né? Sim, mas, não tem um controle, né? Exato, né? Depende muito de alinhar todos os astros ali, mas quando eles alinham, a gente acaba tendo esse tipo de performance, né? E no ano passado a gente tinha uns 30% até uns 40% do fundo nessa estratégia. E uma das ações que foi a que mais subiu e acabou realmente acontecendo esse evento foi o Banco Pan-Americano, foi o BPAM. A gente tinha até uns 15% do fundo de BPAM no começo do ano. E BPAM passou por depois da eleição, né, de 2018, a gente viu que o banco passou por um aumento de capital. E aí acho que esse foi o evento societário que foi o trigger, né, para o papel realmente andar. Eu acho que eu lembro, assim, enfim, óbvio que dava para ver nitidamente o movimento de BPAM 2019, mas estava conversando aqui um pouco antes até de começar a gravar. Você falou o retorno ali do BPAM, né? Assim, não tinha nem imaginado que foi esse retorno. Quanto que deu? Foi isso mesmo, foi quase 1000%, porque o papel saiu no final do ano, no final de 18, ele fechou a 1,91, 1,92 e chegou a bater R$11, né, em julho. Então foi um retorno realmente impressionante. Mas o que fez a tese para vocês olharem o BPAM? Porque você estava falando que não foi ali, nesse momento que vocês fizeram, montaram a posição. Vocês tinham já uma posição já antiga, que estava carregando por vários anos, né? Exato. A gente já tinha posição no banco, porque era um banco teoricamente barato, negociava abaixo de book value, então ele tinha ali um valor. E a gente achava que estava faltando realmente esse trigger para poder ter um movimento. E aí um pouco antes, teve todo aquele movimento dos bancos digitais, etc. E aí Banco Inter. Exatamente, Banco Inter, enfim, todos esses foram. E o BPAM acabou surfando essa onda, né, de reposicionar o banco para virar um banco digital, etc. Mas faltava um evento societário aí, né? Então acho que o aumento de capital que eles fizeram no final de 18 foi realmente o trigger aí para mudar, né? Para começar a andar. Bom, e acho que de certa forma isso já se materializou, né? Hoje você falou que a gente tem uma posição muito pequena dentro... A gente zerou quase tudo, não tem praticamente mais nada de BPAM na carteira. O que vocês estão olhando agora, teoricamente, em 2020? Não necessariamente vai ser no 2020 que vai materializar talvez a grande parte desse tipo de apostas que vocês gostam de carregar? Nessa linha de ações de evento, a gente tem outros 2 bancos na carteira. Um deles é BMEB, que é um banco mercantil de Minas Gerais. A gente já tem também uma posição há um tempo. A gente acha que é outro banco que está passando por uma reestruturação já há algum tempo, né? É um banco familiar, mas a família também está mudando, né? Já está inserida. Novas gerações já estão dentro do banco, então acho que eles também estão enxergando esse movimento de banco digital.
Então, eu acho que é um e é um banco redondinho, a gente já conhece o pessoal há bastante tempo, então eu acho que é um que tem um upside razoável, inclusive o papel já tem subido bastante. A gente já olha nos últimos 2, 3 meses aí, ele já saiu, já andou bem, né? Mas ainda, na nossa cabeça, ainda tem um pouco mais para andar, né? Ele deve andar pelo menos aí mais uns 30%, fácil. Essa parte você falou um pouco que vocês talvez seja um pouco mais contrarian, enfim, mais focado em eventos, mas vocês também, isso é uma parte e é uma parte menor do fundo, né? Exatamente. Porque também você tem que tomar cuidado que esse tipo de ativo você também não tem uma liquidez tão abundante ali. Exatamente. Você tem uma cotização que de vez em quando acaba penalizando, né? Você não pode carregar grande parte do fundo. Vocês também têm outros ativos que não são, talvez, fora do radar. Quais são os outros ativos que vocês gostam bastante também? Continuando nos contrarians ainda, claro. A gente tem o BASA. O BASA é um banco da Amazônia, é um banco de desenvolvimento da região amazônica, e também é um banco pequeno, o market cap dele é 300 e poucos milhões de reais, e a gente acha que é um banco que, até pelo tamanho dele, não faz sentido ter capital aberto, ter toda a estrutura de presidência, diretoria, etc. Eles poderiam muito bem ser integrados dentro de um banco maior, ser um departamento lá dentro, ou dentro do próprio BNDES, né, que seria um banco de desenvolvimento também, como os outros bancos, o Banco do Brasil, o Caixa, enfim. Aí tem a gente acha que o governo está olhando isso. A gente acha que esse governo com esse perfil mais liberal, de dar uma enxugada na máquina, eles vão olhar... Microeconomia, né? Exatamente. Micro-reformas, diria, né? Exatamente. Faz sentido esse governo fazer esse tipo de mudança agora, né? Entendi. E os outros ativos, por exemplo, gosta de Petro, gosta de Vale, coisas assim, mais o cotidiano? Essas a gente opera também, tá? Até para contar um pouco do fundo, a gente chegou a ter até uns 40% do fundo nessa estratégia que a gente estava falando das ações de evento, né? Hoje o fundo até cresceu um pouco, a gente tem diminuído esse percentual, a gente está mais perto da faixa de 20%. Nos outros 80%, aí sim a gente faz giro nos papéis com maior liquidez. A gente tem aumentado a posição em Itaúsa. A gente acha que Itaúsa... Vocês gostam de banco ainda, para sentir? A gente gosta de banco. A gente gosta de banco que dá dinheiro. Que bom. E a gente tá aumentando Itaúsa agora, recentemente, mas também a gente pegou uns bons movimentos aí em outros setores. A gente entrou em metalúrgica Gerdau, então foi uma alta boa agora recente. A gente também, na última queda de Burger King, a gente já estava olhando o papel, acabou entrando um pouco em Burger King. Enfim, alguns outros. E Oi, a gente gosta bastante de Oi também, que é um papel que até... Nem me fala, enfim. Para quem acompanha nosso canal, a gente, enfim, é uma posição que a gente já carrega há bastante tempo, né? Acho que tem, obviamente, seu potencial, tem um risco, né? Acho que a parcela que você tem de Oi é bem pequena, né? Você estava comentando. Pequeno, a gente ainda tem, acho que 1% do fundo, não é muito mais que isso, não. Mas é um papel que a gente até tá acompanhando muito de perto e, eventualmente, a gente vai aumentar a posição. Que bom ouvir aí pessoas terceiras aí compartilhando talvez essa mesma ideia. Bom, acho que só lembrando, o FIA é um long only, né? Você teve até esse retorno de 112%, até para ficar bem claro, para comparação. Você não se alavancou, enfim. Não, sem alavancagem. Exatamente. 100% no máximo. É isso aí. Historicamente, quantos por cento vocês trabalham em termos de alocação? Agora a gente está com um pouco mais baixo, a gente deve estar na faixa de uns 75%, 80% do fundo em ações, mas a gente já chegou a ter 90%, 95%, né? Então já chegou a ter bastante. Legal. Bom, aproveitando, acho que de certa forma a tese com foco ali no FIA, ficou bem claro, os papéis que vocês gostam, mas a casa, de certa forma, é uma casa mais completa. Vocês também têm outros 2 produtos. Queria que você falasse um pouquinho desses 2 produtos que são fundos aí multimercados. Exatamente. A gente tem outros 2 fundos multimercados. Um chama E2M Estratégia FIM. Esse é um fundo para o público geral e ele é um fundo low vol, né? Ele teve um retorno muito bom no ano passado porque ele tinha na carteira dele um pouco dessas ações de evento, né, que a gente também tinha no FIA. Mas na nossa cabeça, a gente tinha que mudar o perfil desse fundo e o evento acabou
sendo o trigger para a gente fazer essas mudanças, né? Então, nos últimos 2 trimestres a gente já consegue ver uma mudança no comportamento do fundo. Então ele é um fundo realmente low vol, é um fundo que busca 110, 115 CDI. É multi-estratégia, assim, no sentido de multiclasses? O que você tem lá? Ele é super aberto, a gente tem um mandato bem amplo nele, mas a gente busca estratégias com baixa volatilidade, sempre buscando um adicional aí do CDI. Então a gente pode fazer operações de termo, alguma coisa em financiamento, exatamente. Juros, moedas, vocês acabam fazendo? Macro não, macro a gente não faz. Então porque aí envolve realmente um risco direcional que a gente não toma. Tá. Então a gente faz alguma coisa muito mais no perfil de renda variável. Ou renda variável, ou eventualmente algum título, se a gente acha que tem um upside frente ao benchmark. Ele é público em geral, certo? Público em geral. Meta, teoricamente, de retorno? 110, 115 de mas CDI. Com uma volatilidade bem baixa. Uma vol bem baixa, é isso aí. Tá. E o segundo fundo enfim, acho que o fundo multimercado estava falando. O outro multimercado é um fundo bastante específico, né, que a gente estava contando da operação. Ele não é público em geral, ele é qualificado. Esse é um fundo para investidor qualificado, com um mínimo de 50 mil. E é um fundo focado em operações de arbitragem, né? Então, até para o pessoal entender, a arbitragem, quando a gente fala, é você comprar e vender o mesmo ativo com um diferencial de preço, para você ganhar essa diferença. Geralmente essa arbitragem acontece quando você tem praças diferentes. Então um exemplo clássico é a operação de comprar a ação aqui no Brasil e vender o ADR dessa ação lá nos Estados Unidos. Então se lá está mais caro do que aqui, a gente compra aqui e vende lá e ganha esse diferencialzinho e vice-versa, né? Se aqui está mais caro, a gente vende aqui e compra lá também. Então a gente faz isso como um book, né? Olhando aí todos os potenciais pares, né, de operação. Eu gosto de dar o exemplo do Brasil e Estados Unidos, mas a gente pode fazer, na verdade, o fundo pode fazer qualquer país. Então, se tem oportunidade em Europa, em Ásia, a gente está sempre olhando, né? E a gente pode fazer qualquer classe de ativo também. Então, a gente faz bastante futuros. Já chegamos a fazer mais, agora a gente deu uma diminuída, mas enfim, a gente está sempre monitorando oportunidades novas de arbitragem. Mas o interessante do fundo é que o perfil das operações são operações que estão sempre, a gente chama market neutral, né? Que a gente está sempre comprado e vendido na mesma ação. Proporção. Então não importa se o mercado sobe ou cai, o fundo tende a não chacoalhar muito, né? E é uma operação, aí entrando mais em detalhe, né? É uma operação que ela se beneficia muito de um cenário mais volátil. Então, quando a gente a gente pega o ano de 2018, que foi um ano bem volátil, com greve dos caminhoneiros, com eleição, tá? Foi um fundo que deu 182% do CDI e com uma vol bastante baixa, né? Então, é um fundo bem, a gente chama descorrelacionado da indústria em geral, né? Quando você compara com os outros multimercados mais famosos, principalmente os macro, né? Enfim, essa é a característica do fundo. Ele não tem posição direcional e ele fica ganhando esse spreadzinho conforme a gente tem distorção de praça. Tá? Legal. Bom, e acho que só para finalizar, pudesse falar um pouquinho sobre a Asset, o histórico, quando vocês foram fundados, o perfil um pouquinho da equipe como um todo, quanto tempo eles trabalham junto, enfim, se pudesse falar. Vamos lá. A Asset foi fundada em 2010, né? Os sócios fundadores, o Edson e a Edna, eles são irmãos, eles eram sócios de uma corretora, já estão no mercado há mais de 20 anos, 30 anos aí, e eles venderam a corretora no final da década passada, né, e acabaram montando a E2M, era originalmente uma empresa de participações deles, e eles acabaram transformando em gestora quando eles saíram realmente do dia a dia, né, da corretora. E a gente abriu em 2010 com 2 fundos, com o nosso FIA, o Intrust, que originalmente era um clube de investimento, que a gente já tocava, inclusive essa estratégia que a gente estava conversando antes, de ações de evento, e um multimercado, que é o Estratégia. E isso foi de 2010 basicamente até 2015, uma empresa bastante fechada, né? Então era meio que um family office, aí, dinheiro só dos sócios.
e nunca foi uma empresa, uma gestora aberta aí para o mercado, né? E isso começou a mudar em final de 2015, começo de 2016. Em 2015, a equipe que faz esse business de arbitragem, eles já estão juntos há muito tempo, eles fazem essa estratégia há mais de 20 anos, mas eles sempre foram de mesa proprietária, né? De banco e corretora. E aí eles saíram da corretora que eles estavam em 2015 e acabaram indo para a E2M para tentar replicar essa estratégia lá. Foi super bem, tanto que a gente acabou indo pelo caminho de abrir o nosso terceiro fundo em 2017 e segregar aí, de fato, a estratégia de arbitragem, né? Então, hoje nós somos 7 pessoas lá, 6 sócios. E aí temos 3 fundos com estratégias bem segregadas hoje em dia, né? Bom, acho que deu para entender bastante aí sobre a casa, o histórico e sobre os fundos. Tem alguma coisa adicional, enfim, para finalizar? Ou você acha que... Não, acho que é isso. Quem tiver dúvida pode entrar na nossa página também. A gente tem todas as informações dos fundos, etc. Estão lá no nosso site, e2minvestimentos.com.br. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Legal. Bom, muito obrigado aí, Mauro, pela participação. A gente agradece muito. Bom, esse daí foi mais um vídeo aqui da série Vai Fundo. Lembrando que a gente tem uma grade bastante completa, não só os outros episódios aqui do Vai Fundo, mas também como Morning Call, diariamente, enfim, uma série de vídeos disponíveis no nosso canal. Convido então você a acompanhar diariamente aqui o nosso canal. Muito obrigado mais uma vez, Mauro. Eu que agradeço. Até mais. Tchau.